Bem-vindos ao episódio Vênus muito especial. Hoje eu estou com um professor meu aqui. Ele é um cara incrível. Vocês vão pedir o segundo, terceiro e outros, porque a gente não vai conseguir dar conta, mas vocês vão ficar aqui até o final, porque vai ter gente chorando, vai ter gente caindo, trazendo consciências, tendo insights. Então, assim, se permitam escutar com o coração também. Matias Fernandes, ele que é terapeuta, professor sistêmico, transcendente, transformação interior e cura ancestral. Bem-vindo, Matias. É um presente ter você aqui. Muita gratidão, querida, oportunidade que você está trazendo aqui de a gente fazer esse bate-papo maravilhoso. E como você falou aí no pequeno currículo, né, transcendente. E justamente isso para a gente trazer essas consciências todas aqui para grandes movimentos de transformação que todos nós almejamos e precisamos e queremos, né? É sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu movimento, porque eu sei que há 10 anos você é terapeuta, mas você já trabalhou no mundo corporativo e tem muitas pessoas buscando esse lugar, essa essência, né? Eu falo que toda vez a gente precisava começar a gravar antes de entrar aqui, porque assim, a gente almoça, a gente toma café e já é um podcast. Mas se preparem porque vai vir mais coisa por aí. Então, Matias, conta um pouquinho desse movimento, em como você chegou nesse lugar, né, de terapeuta. Então, como você falou, eu venho do mundo corporativo, né? A área empreendedora, business, era a meta de R$1 milhão por mês, 2 milhões em dólares, evento nos Estados Unidos, evento no Brasil, tava nessa loucura toda empreendedora, né? Que muitos pacientes que chegam até mim hoje também estão, né? E eu senti de fazer uma transição na medida que eu fui me aprofundando nos trabalhos de desenvolvimento humano, né? Dos estudos da neurociência comportamental. Fui descobrindo ali muitas questões que eu estudava há muito tempo, mas não de uma forma tão aprofundada como eu fui tendo essa oportunidade, principalmente nos Estados Unidos, né? Lá eu tive a oportunidade de estudar 5 anos no Instituto Disney, Financial Center, no MIT em Harvard, fui para Filadélfia, enfim, Nova York, peguei todo esse campo realmente assim empreendedor e como ele se desenvolvia com o comportamento humano. Só que eu olhava para tudo aquilo ali, né, Ju, e percebia que estava longe do que realmente eu sentia no coração, de um alinhamento mesmo comigo, com a minha vida, do que eu queria de fato, né, para minha caminhada a longo prazo. Apesar que eu amava ter aquele movimento todo, né, empreendedor, e trabalhar até às vezes 2 horas da manhã, ao mesmo tempo eu não percebi que isso estava me adoecendo. Mental, emocional, fisicamente, inclusive. E no momento que eu comecei a aprofundar, né, no trabalho do processo de autodesenvolvimento, né, pegar tudo aquilo que eu estudava, de formações e cursos que eu fazia e aplicava comigo em primeiro lugar, eu fui me redescobrindo. E nesse meu redescobrir, eu fui achando a minha essência, né? E a minha essência foi no momento de um auge, de um processo de cura, né, com o xamanismo, com as experiências xamânicas, onde eu senti de novo, né, depois de muitos e muitos anos, o meu pé na terra, o meu pé no chão, o contato com a natureza. E ali eu percebi que, caramba, eu tô aqui há 8 anos com um sapato social da Calvin Klein aqui no meu pé, apertando a minha energia, né? O meu terninho, as minhas gravatas todas de marca lá, mas não tinha sentido mais aquilo ali para minha vida. E a partir daquele momento ali eu comecei a me desenvolver, estudar, me aprofundar mais na área das medicinas vibracionais, que era uma área onde eu já percebi uma unificação dentro do estudo da neurociência, né? E também com as práticas experienciais que eu estava tendo na vida. E aí eu fui entrando, então, transitei da área jurídica para a área empreendedora, da área empreendedora para a área terapêutica, né? Nesse período todo eu conheci a técnica das constelações, a prática das constelações, na época que eu iniciei, né, dentro de um contexto clássico das constelações. E como, inclusive, a gente estava conversando hoje no almoço, né?
Eu disse, essa clássica também não é minha praia. Eu vejo que tem coisa muito além aqui. Eu nunca fui de considerar muito uma vida determinista. Eu sempre fui de expandir para o mundo, para a vida, né? Então, determinismo para mim nunca foi algo que eu me embasei para seguir o meu caminho. E eu fui aprofundando, então, constelação clássica, constelação sistêmica, constelação organizacional, profissional, que era a área onde eu atuava muito na época ainda. E aí fui trazendo outros contextos, né? Estudos da saúde, da psicossoma, do campo emocional, do campo mental, do campo etérico, áurico, energético. E fui fluindo nesse processo lindo. Então já tô aí há quase 11 anos aí, fechando esse ano, em setembro desse ano, fecha 11 anos como terapeuta desta área. E muito grato, muito feliz pela oportunidade e também aqui de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência toda. É uma honra. E sabe que você estava falando e veio uma história, assim, eu vim... Sabe quando você vai imaginando? Porque, assim... É muito legal trazer esse seu movimento, porque as pessoas têm ainda muitas crenças, muitos tabus a serem quebrados, né? E é muito legal porque a ciência tá mostrando, né? A ciência, a física quântica, a gente tem grandes pessoas, grandes mensageiros, né? Da mesma mensagem, que é Joe Dispenza, Tony Robbins, enfim, cada um da sua maneira, trazendo que, assim, é o que você falou, a gente enxerga muito pouco do que é visível aos olhos humanos, né? Então, assim, existe algo muito maior e a gente vive, às vezes, numa ansiedade de querer que a gente sabe, a gente sente que tem algo a mais, mas a gente não busca. Então, os hippies, por exemplo, nos anos 60, 70, eles trouxeram isso, mas eles eram um movimento hippie, né? Então, precisou passar quanto tempo? Quase 50, 60 anos, para que a gente hoje pudesse falar abertamente sobre esses movimentos que a gente faz de terapia vibracional, né? Que tem assim, nossa, tem relatos de cura gigantes, maravilhosos. Você estava me contando vários, eu já vi, presenciei vários, que a ciência, até um tempo atrás, ou a medicina não conseguia, né, desmistificar, trazer, né, à tona. Então, assim, eu acho lindo isso, porque a gente acaba mostrando para os nossos ouvintes e as pessoas que, assim, olha só, permita-se sentir, porque às vezes a gente sente, a gente fala, não, isso não. E quando a gente não consegue integrar a espiritualidade dentro dessa tríade corpo, mente, espírito, alma, a gente adoece. Sim. Então, por que todas as pessoas, praticamente 99% que sentaram aqui até hoje, não fizeram transição de carreira, só não fez uma pessoa que vai fazer... porque começa essa busca, tudo isso que complementa da vida profissional e desse servir, não serve mais. Sim. Porque expande, e daí a gente não sabe lidar com isso. A gente tem conversado muito sobre isso, porque também não dá para as empresas deixarem de existir. Não. A gente precisa de pessoas conscientes, sim, né? E que elas consigam ser líderes desse novo momento, dessa nova era, desse novo humano, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa inteligência espiritual, porque às vezes as pessoas falam, eu preciso fazer essa transição. Eu recebo muitas mensagens. Eu preciso fazer uma transição, só que a pessoa tem um lugar ali, né? Um lugar do infiltrado do bem, né? Como líder, muitas vezes. Então, traz um pouquinho sobre a inteligência espiritual nesses ambientes que estão muitos necessitados. A saúde mental está gritando no mundo. Mais que a saúde mental, a espiritual, inclusive, né? Bom... Você está conversando aqui com uma pessoa que estudou para ser padre, né? Igreja Católica, estava inserido, estudei muito tempo e foi super válido porque eu pude perceber muitas questões da essência dentro do catolicismo, claro, né? Sobre religião, sobre espiritualidade. E depois esse meu caminho me levou a estudar várias outras doutrinas, dogmas, religiões, né? E fui expandindo tudo isso. Hoje, eu me considero, assim, estar num caminho da espiritualidade livre, né? Porque a espiritualidade, ela não é e nunca foi algo fechado. Nunca foi. Então, isso já é uma quebra de paradigma muito grande quando a gente passa
a perceber que uma espiritualidade livre, e é o que mais eu como médium, né, também, e a gente estuda e trabalha isso há muito tempo, o que mais a espiritualidade nos traz é viva a sua humanidade independente do que você está fazendo. Eu tenho alunos que vêm para curso de xamanismo comigo, por exemplo, né? Que são do judiciário, que são médicos, que são donas de casa, que são terapeutas, que são contabilistas, Que né? legal. Olha, todas as áreas. Porque começaram a perceber que a espiritualidade é livre e é uma coisa que eu mais falo para todos os meus alunos, né? Viva a tua espiritualidade, o seu eu, dentro daquilo que você está fazendo. É necessário a gente ter os advogados, a gente ter o judiciário, a gente ter a contabilidade, a gente ter as empresas funcionando e operando, né, maravilhosamente bem. Quanto mais em equilíbrio, melhor, né? E algo que as pessoas ainda têm como tabu é: eu vou entrar num campo da espiritualidade, eu preciso sair ou mudar minha carreira, mudar minha vida, né? Apesar que a vida vai mudar. Vai. Né? A concepção de vida vai mudar. Mas a tua profissão não necessariamente precisa ser modificada. A não ser que, claro, você sinta no coração. Então, a minha transição de carreira, por exemplo, é a minha transição de carreira. E o que eu mais falo para pacientes, por exemplo, que vem para um trabalho de fazer uma constelação organizacional, profissional, para se realinhar no campo profissional. Primeiro de tudo, olhe para esse campo como um campo de ajuste. Você não necessariamente precisa sair dele para você se espiritualizar. Pelo contrário, esse seu espiritualizar vai ser muito importante, na maioria das vezes, dentro do ambiente onde você está. Perfeito. Porque a gente começa a mudar todo o sistema como? De dentro para fora. Né? E a maioria de todos nós, faz 11 anos que eu trabalho como terapeuta, eu fui assim também. Eu era uma pessoa muito cética. Pensa numa pessoa cética, era eu. Não acreditava em nada disso, apesar de lá, na minha infância, né, já ter contato com a espiritualidade. Mas eu duvidava muito dos movimentos de cura que eu trabalho hoje. E foi no momento que eu comecei a me permitir a acessar isso, e me dá algo muito importante, o benefício da dúvida. O que isso aqui vai... eu vou perder algo aqui, em que sentido? Se eu fizer e não der certo, eu vou continuar no mesmo processo que eu tô, então eu não vou perder nada. Então eu me dava o benefício da dúvida, como me dou até hoje, de fazer os movimentos e acessar esse olhar além da matéria, né? Aí vem aquela velha frase, né? Veja para crer. Nós estamos entrando numa fase de crer para ver. Em primeiro lugar, que lindo sentir. Isso, sentir. É sentir. É acreditar, é trazer a sua fé para, em um segundo momento, você ver a mudança. E isso vem invertendo, né, este papel, conduzindo todos nós para a autorresponsabilidade. Porque no momento que eu trago isso, não, eu quero ver para crer, eu estou jogando a responsabilidade sempre no externo, que é o que a maioria das pessoas fazem até hoje. Joga para o externo, eu quero ver aqui, ó, você fazendo, você me comprovar para aí eu acreditar. Mas e o teu papel? E a tua responsabilidade com relação a isso? Você não vai acessar uma mudança, uma transformação, seja ela qual for, eu não acredito nisso, né? Dentro dessas minhas experiências próprias e de pacientes e de alunos, sem você fazer o seu movimento, assumir a sua responsabilidade e se desenvolver dentro daquele contexto que você quer, né? Então, falando da área empreendedora, eu me lembro muito claro de uma época que eu peguei um caso, né, de uma empresa onde eles tinham 58 vendedores. Na época, 58 vendedores. E aí eu fui lá para fazer uma mentoria. E o dono da empresa estava no mezanino, assim, da empresa, e ele disse: Matias, esse mês eu investi 52 mil em marketing. Isso há 12 anos atrás, então era muita grana, né?
mas eu não estou conseguindo desenvolver isso em retorno. E naquela época eu já tinha acesso, né, ao campo sistêmico, a gente já estudava, enfim. E eu puxei ele para o mezanino e eu disse assim, olha só, você está investindo todo no externo da tua empresa. Mas e como é que está esse interno aqui? Vamos parar e vamos olhar aqui? E eu fiquei com ele no mezanino e a gente contou cerca de 10 minutos, mais ou menos, os clientes que entraram na loja dele. E eu disse, agora olha como que estão os teus vendedores lá dentro da loja, ó, atendendo esses clientes. E olha deste paradigma aqui, ó, totalmente de fora, de cima mesmo da situação. Literalmente, né? E aí ele percebeu que dos 10 clientes que entraram nesses 10 minutos, um comprou e 9 saíram sem comprar. Por quê? Por causa do atendimento interno. Sim. Né? Por causa do desenvolvimento interno. Então, você está querendo jogar a responsabilidade para o teu cliente lá no externo, investindo em marketing, e você não está cuidando do teu interno aqui, não está melhorando o teu interno. Né? E isso também é uma contextualização para o nosso desenvolvimento, né? Pessoal, de autocura, com relação à conexão com a espiritualidade ou não. É a tua própria responsabilidade dentro do caos que você tá e como é que você responde a isso. E para isso você precisa se entender. É perfeito essa sua fala, tava vindo aqui várias informações assim de... Você tá falando desse desenvolvimento interno, mas ao mesmo tempo isso implica na liderança, né? Que precisa Sim. ter essa inteligência emocional, esse desenvolvimento, né? Para poder abrir o caminho e acender essas pessoas que estão ali no time delas. Só que isso tem que ser cultural. Então, quando eu vou entrar dentro de uma empresa, que eu vou falar sobre qual é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, porque se o valor começa lá fora, e aqui dentro nem sabe quais são os valores do sócio fundador, ou do CEO, enfim, de quem tá ali, que construiu aquilo, já tá muito para fora. Então, para você, então assim, tem um movimento que é espiritual, que é de inteligência emocional, e que parte de um princípio ali de cultural, né? Então, assim, é uma linha, é um elástico invisível, né? E da onde é que vem essa cultura profissional nossa? Não é do emprego, não é da empresa em si. Essa cultura profissional nossa vem muito antes de a gente ser inserido no emprego. Qual é a primeira empresa que a gente está inserida, que a gente aprende sobre dinheiro, sobre gestão emocional, sobre gestão de pessoas, sobre a administração, sobre vender, inclusive, um produto, uma ideia, a família. Nossa casa, a nossa né? casa. Perfeito, é um campo. Casa. É o primeiro campo que a gente chama dentro da constelação de campo sistêmico, campo mórfico, ou campo morfogenético. Né? Então, muitas vezes eu vejo as empresas ou empresários ou pessoas que querem se desenvolver profissionalmente olhando de novo para onde? Para fora. Para fora. E se vitimizando, mas assim, é impressionante como é difícil assumir o ser adulto, né? O que mais tem é a vitimização, né? Que é aquela criança que ainda não saiu lá do colo do papai e da mamãe e que hoje está administrando uma grande equipe, por exemplo. E isso não é uma crítica, às vezes, para o próprio líder, porque às vezes o próprio líder não sabe que ele está lá no modo infantil e maturo ainda, justamente porque ele está operando ali, às vezes, numa defesa, até mesmo, né, numa agressividade, se protegendo daqueles traumas, daquelas dores emocionais, daquelas feridas de origem dele do passado lá de dentro de casa, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para um sistema financeiro, né? Quem é que não quer prosperidade financeira hoje, né? Tá todo mundo correndo atrás do quê? Prosperidade financeira, prosperidade financeira. Trabalho, trabalho, trabalho. Para pagar conta, pagar conta, pagar conta. Aí o dinheiro vem, muitas vezes até às vezes nem vem daquela forma que você esperava e já logo sai tudo ali no início de mês e você fica sem nada. Existe uma dinâmica sistêmica por trás disso. Porque o dinheiro também é uma relação. O dinheiro também é uma energia. Assim como tudo, qualquer coisa. E aonde que você aprendeu a administrar o dinheiro? Dentro da tua casa. Quando você era criança, observando teu pai e a tua mãe. Então, às vezes,
A não prosperidade sua financeira vem porque você está espelhando. Isso é muito comum de acontecer. Está espelhando uma dinâmica lá do que aconteceu dentro da sua própria casa. De ver o seu pai sem saber administrar dinheiro, gastando tudo, né? Se endividando, falindo. Ver a sua mãe trabalhando, né? Sem conseguir se desenvolver, sendo ela a provedora da casa, muitas vezes, que a gente teve muito isso, muitas mulheres, né? Que até hoje são provedoras do próprio lar, né? Existe não que a mulher não possa, deve com certeza assumir seu lugar no mundo, mas existe uma inversão dos papéis ali dentro, né? Perfeito. Porque quando a gente fala de inversão dos papéis, aí muitas vezes a gente tem que estar se justificando hoje em dia. Ah, machista, vamos ir pro outro lado, blá, blá, blá. A gente fala num sentido de energia. E a energia masculina e a energia feminina que habita dentro de cada um de nós, independente do corpo biológico que esteja, ela determina e regula muitas questões individuais, pessoais tuas, inclusive de ações no teu externo. E se você não tá com isso alinhado, pode ter certeza que ela vai refletir no teu relacionamento afetivo, na tua vida profissional, vai refletir nas tuas relações com amigos, com clientes, vai refletir. E eu estudei aí 15 anos para entender muito sobre isso e ver isso na prática operando. Comigo, em primeiro lugar. A gente nunca cura no outro aquilo que a gente não curou, né? É interessante isso, porque eu falo bastante sobre o nutrir feminino, né? E a expansão, a força do masculino. E esses dias eu escutei da Van, da osmose, que a gente não precisa estar em nenhum nem outro, isso precisa se tornar osmótico, né? Você precisa, sim, porque se você só nutrir, você não recebe a energia do dinheiro, né? Que o dinheiro é uma energia viva, que nem você trouxe. E se você ficar também só na expansão, ele vem, mas ele vai. Sim. Porque você não faz algo que te nutre. Então as pessoas precisam ter consciência disso tudo, para que elas consigam entender qual é o servir delas em essência. E daí, gente, não é o meu propósito de fim de vida, né? Os propósitos têm de curto, médio e longo prazo. O problema é que as pessoas ficam buscando propósito de fim de vida. Eu quero transformar o planeta, a forma de consumir, não sei. Cara, busca coisas que são... Porque a pessoa que não sabe se posicionar, ela não tem um objetivo claro, né? E daí tá o quê? Tá no infantil. Então, eu até falei, eu vou escrever sobre isso qualquer dia. Existe... E eu vejo isso muito forte no Brasil, acho que ainda por ser também um país novo, né? Assim, perto de uma Europa, por exemplo, as pessoas são muito imaturas. Elas estão muito no infantil, elas buscam um salvador. Quantas igrejas não existem por metro quadrado de todas as religiões possíveis? Porque as pessoas buscam fora um salvador. Elas ajoelham, elas rezam, e eu não tenho nada contra, porque eu sou super espiritualizada, mas eu não tenho religião. Por quê? Porque tá dentro. Nós somos uma centelha, nós temos o divino dentro de nós, essa sabedoria. Então, é para dentro, não é para fora. Então, assumir o seu lugar, daí a gente fala da vitimização, de você se tornar adulto da sua criança, você assumir esse papel e sair daquela criança que fica apontando para pai e mãe. Sim. Né? Porque meus pais, porque isso. E daí, realmente, às vezes a empresa cresce, às vezes até tem lucro, mas não se banca, não tem um lucro líquido ali. Sim. Então, não é? Então, a gente vê muito esse movimento. Até a empresa pode estar prosperando lindamente, mas você vai pegar e vai perceber muitas vezes... O que eu mais pego de pessoas doentes hoje dentro de consultório para atendimento são empresários, donos de empresa, porque estão detonados emocionalmente, porque a preocupação deles é só no profissional, no desenvolvimento profissional. Você vai pegar o sistema familiar da pessoa, tá falido mais que às vezes a empresa tá lá operando com milhões, mas a principal empresa dele, que é a casa, a primeira de todas, né, tá falida. Né? Aí a pessoa tá lá com vários sintomas, né, de saúde física já, inclusive,
né? Câncer, homens com problemas de próstata, mulheres com câncer de mama, né? Que carregam muita mágoa do masculino, câncer de mama, para quem não sabe, né? O câncer de próstata ali é o corte praticamente de toda a masculinidade, né? Então tá ali operando dores de cabeça, enxaqueca, dores no joelho, dor na coluna, né? Nervo ciático detonado. E aí a gente vai, posso dar uma lista aqui, trazer todo... Inclusive, uma hora dessa a gente pode fazer só somática, né? Maravilhoso. Então, a pessoa tá detonada de saúde, né? Ah, mas eu tô faturando milhões. Você vai levar esses milhões pra dentro do caixão? A gente já sabe que não. Quando você for pro plano espiritual, você não vai levar esses milhões teus. Se você desencarnar hoje, daqui a pouco, terminou de assistir o nosso podcast aqui, tomara que não, tá? Desencarnou. Você vai lembrar disso. Acabou pra quem? Acabou pra você, meu filho e minha filha. Exatamente. Tua família vai seguir, a tua empresa ou vai fechar as portas ou alguém vai tocar ela, vai seguir teu negócio, teu projeto, as tuas coisas alguém vai dar jeito, vai tomar conta, aquelas coisinhas que você controla tanto para que ninguém bote a mão, para que ninguém saiba, vão ter acesso. O Brasil não vai parar, a cidade onde você mora não vai parar porque você desencarnou, né? O marido ou a mulher talvez vá seguir num outro relacionamento. Se já trocam em vida, que dirá depois da morte, né? Os filhos vão achar uma forma de seguir. Essa é a realidade. Então a gente tem que sair desse ego de achar que a gente é a última bolachinha ali do pacote, como diz o ditado popular. É o controle, né? A gente não controla nada. Não controla nada. E parar e começar a se perceber enquanto humano que é. Enquanto é ser energético e espiritual que você é. E que tá tudo bem você se conectar com isso. Aliás, esse é um grande caminho. Onde muitas pessoas hoje estão migrando. Você vê hoje muitos atores da Globo, inclusive, já sendo terapeutas. Né? Tem uma atriz que eu conheci numa época de uma gravação de um filme, em 2011, 10, 11, que é... Posso falar aqui? A Marisol Ribeiro. Lógico. Né? Marisol Ribeiro, conheci ela em 2011. Hoje tá aí como uma grande terapeuta de Theta Healing. Linda, né? Sim. A Fernandinha... Também falando ali muito sobre mapa astral, né? Campo sistêmico. Ai, do Thiago, ela ficou, isso, a Fernandinha, é verdade. Entendeu? Então as pessoas estão percebendo que existe algo a mais. É porque essas pessoas chegam num lugar que elas precisam, ou elas se curam, ou elas não se suportam. Elas não conseguem, elas não sustentam. Então, quando elas vão e elas veem o movimento delas, elas querem levar para o outro. Porque geralmente é isso, né? Ressoa. Então, só que isso a gente pode fazer sem todo mundo querer virar terapeuta. Com certeza. Então, me veio uma coisa. São quase 2 tríades. E o que a gente faz com 2 tríades? Ela vira uma estrela. Então, você tem corpo, mente, alma e espírito, enfim, que são coisas diferentes, né? Sim. E você tem o eu, né? Você, em essência, o seu corpo, você tem isso. Você tem a sua família de origem e a sua família atual, se você casou e vai ter filhos, enfim. E você tem o nós, o mundo, o externo, o trabalho, o seu servir. Sim. Então, todos esses têm que estar em harmonia. Então, esses 3 pilares precisam estar em harmonia nesses 3 lugares. E começa em você. É que nem aquele clichê da máscara do avião. Você precisa pôr, você precisa se nutrir. Senão, como que você vai ensinar na tua casa ou o seu time, no seu trabalho, se você não faz isso com você mesmo? Né? É a mesma coisa que você ir no naturólogo e a pessoa ser extremamente sobrepeso. Tem alguma coisa errada. Não né? é congruente. Não é congruente, exatamente. Como que você vai liderar um time se você não consegue liderar a própria vida? Sim. Né? Sim. Enfim, assim, porque às vezes é tão simples e a gente fica buscando, mas como? Para e executa, porque às vezes as pessoas ficam muito no mental. Traz um pouquinho pra mim disso, que as pessoas, eu tenho muito assim, das pessoas virem, a gente trabalha uma mentoria, da pessoa sai e fala, tá, mas e agora? Eu falei, tá tudo escrito, segue, passo a passo. Sai e vai pro mental um pouco, ou sai do mental e vai pra execução. Um dos pontos que nós precisamos começar a aprender, Ju,
é entender o momento que é da ação imediata, agora, aqui e agora, e da fluidez, que é o que mais está faltando para a maioria das pessoas que estão aí workahólicas, tá? A fluidez, o que é a fluidez? Existe um momento que a gente estava conversando de gestar a coisa. E talvez aquela sua ideia, aquele seu projeto, ele não precisa ser executado necessariamente agora. Só que as pessoas estão tão perdidas, inseridas, emaranhadas em desenvolver projeto, trabalho e fazer, prosperar e trazer dinheiro, que é a energia masculina. Essa é a energia masculina. Sim. A maioria das pessoas está com, digamos assim, 90% da energia lá no masculino, na ação, no fazer, certo? E aquele desenvolver da fluidez, de parar, tomar percepção de, ok, será que eu preciso fazer esse movimento agora? Né? De sair do seu racional e do controle das coisas, tirar esse racional e parar para perceber o coracional, né? Dentro da medicina vibracional e da alquimia, a gente fala sobre isso. Nós temos a regência de 3 tipos de neurônios em nós. Os enteros, que estão na nossa região estomacal, intestino. Então, é literalmente aquilo que se fala, tudo que você come é o que você está pensando, né? Os cardíacos, que são os coracionais, e os cognitivos. Esses 3 neurônios estão se comunicando. Então, é mais entrar no coracional. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar, a gente estava falando do dinheiro, né? O dinheiro, ele vai vir como para a tua vida? A prosperidade. Com ação, com execução, com realização, fazendo movimento, né? Desenvolvendo projetos, executando. E a criação é feminina, né? Só que aí, quando a gente vai falar de dinheiro ficar na tua vida, é feminino. E a criatividade é feminina também, né? E a criatividade é feminina. Por isso que muitas vezes as pessoas entram no fazer, e daí toma venvança, e toma isso, toma aquilo, porque não consegue acessar a criatividade. Porque o criar vem do nutrir, do feminino. O fluir é o feminino. E homens, sentir vocês têm o feminino dentro de vocês. Vocês são 50% mãe, 50% pai, né? Assim, pra ficar um pouco mais claro, que não é bem assim, mas só pra explicar. Já diria que é 100%. Você é 100% feminino e 100% masculino. Né? Se a gente pegar aqui, ó, o nosso DNA. O que é o nosso DNA? Né? O nosso DNA é o quê? É o lado do pai que se forma e o lado da mãe. Né? Nós temos as 2 serpentes, né, do DNA. Sim. E que se conectam pelos filetes do DNA. Perfeito. Então, nós temos tanto 100% do masculino como 100% do feminino dentro de nós. Que lindo isso. Né? Total. E aí, quando a gente começa a entender isso aqui, ó, a gente começa a integrar esse equilíbrio de perceber a fluidez. A própria conexão espiritual, ela é o quê? É feminina. É uma energia feminina. Se conectar espiritualmente é trabalhar esse campo do cardíaco para cima. Trabalhar a prosperidade, a abundância, o fazer dos projetos do cardíaco para baixo. Né? E existe o desequilíbrio também ao contrário, porque as pessoas também que às vezes entram no processo espiritual e que começam a tirar essas camadas e vão muito para o espiritual, elas param de ir para ação. E daí por isso que eu trouxe antes aqui, de tipo, agora você já tem, não tem mais, eu não consigo te trazer mais informações. Sim. Porque às vezes ainda fica buscando o Salvador, e quem busca Salvador é criança. Então, fica ali e não vai para ação também. Então, esse equilíbrio é muito importante. Você já tem as ferramentas, agora vai. Então, eu queria te trazer essa pergunta que eu te fiz e ele não me respondeu. Ele falou, vou te responder lá em cima, que é sobre o tempo das coisas. Então, assim, qual é a diferença entre a famosa resistência? Porque quando a gente está em ascensão de consciência, né, a espiral, existe uma resistência. Porque você está saindo de um padrão para outro. Isso vibracional e tudo mais. Mas
também existe o tempo das coisas, que é a fluidez. E é uma linha tênue. Qual é a diferença? É uma linha tênue justamente porque a gente fica na linearidade. A gente quer racionalizar todas as coisas. A gente não quer sentir. A gente quer racionalizar, pensar, né? Que aí volta naquela frase que eu falei no início. Ver para crer e não crer para ver. Você perceber essa linha tênue, obviamente, como você falou, nós temos os dois lados. Aquele lado que a gente precisa entrar mais na espiritualidade, no fluir das coisas e no sentir, mas também nós não podemos ficar só nisso. Porque a gente está vivendo na matéria física, a gente está encarnado e merece aproveitar, como os mentores falam, desfrutar de tudo isso aqui, como a gente veio para desfrutar. Vivendo com o quê? Com a nossa essência. Isso. Com a nossa essência. Por isso que quando você vai se conectar com o campo espiritual, não importa o trabalho que você está fazendo. Não importa a tua profissão. Não importa se você é homem, você vai sentar, meditar. Na época que eu trabalhava com sagrado masculino, que eu dava aulas de sagrado masculino, os homens chegavam e me perguntavam: Matias, como que eu vou curar o meu masculino tóxico? Se conectando com o teu feminino. Como assim me conectar com o meu feminino? Sim, você tem uma mulher muito linda dentro de você. E eles arregalavam os olhos desse tamanho pra mim, imagino. Né? E eu disse, calma, que você não vai mudar, você não vai virar outra pessoa aí, vai virar uma mulher. Calma. Daí eu explicava tudo isso. É a energia. Né? O que é se conectar com o teu feminino? É a amorosidade, é o carinho, é a tranquilidade, é a harmonia. E aí entra neste sentir, sair da racionalidade, que é a energia masculina pura. Né? Então, quando você transita por isso, você entende que eu não posso viver só estando aqui na Terra, só espiritualmente, abdicar de tudo, a não ser que você sinta que realmente esse é o seu caminho, tá tudo certo, tá tudo bem, mas que você pode estar trabalhando dentro de uma empresa, dentro de um estúdio de gravação, de um hospital, de um judiciário da vida, de uma contabilidade, estando espiritualizado com a tua essência, com a tua divindade, como a gente fala, né? E não numa prerrogativa aqui de que agora é tudo espiritualidade. E as pessoas têm vergonha, né? Assim, eu sinto que existe muito tabu de se falar sobre isso. Ou a pessoa é fervorosa, ou é de uma religião que já não... Assim, que eu sou isso e ponto. E já é aceitada pela sociedade. Mas, assim, tem muitos tabus a serem quebrados. E gente, não tem nome. A espiritualidade não tem nome. Então, assim, porque é de dentro pra fora. E você me veio eu nem ia trazer isso, mas quando eu comecei a fazer esse trabalho mais, assim, de autoconhecimento e inteligência, foi um caminhar que eu fiz paralelo, mas muito forçado depois, de 10 anos pra cá, forçado pela minha situação física. Eu fiquei muito doente. Eu fui pro hospital algumas vezes, eu perdi o movimento das pernas. E daí eu comecei a caminhar, né? E paralelo, imagina que eu ia largar minha carreira. Mas eu escutei uma coisa do CEO da última empresa que eu trabalhei, que ele falou assim pra mim: Ju, eu não sei como. E eu não tinha essa consciência. E agora veio assim... Agora não, já faz tempo, mas veio de novo. E eu vou dividir com as pessoas. Porque para elas entenderem que quando elas encaixam... A prosperidade dentro da empresa vem assim, transborda. As coisas acontecem, fluem, né? Então, ele chegou e falou assim, eu não sei como, mas eu peguei alguns projetos ali e um deles, assim, eu exerci em menos de 6 meses. E ele falou, tem pessoas aqui tentando, ou que é um projeto que demoraria 2 anos. O que você fez? E na época eu falei, não sei, eu fiz, eu faço, não me veio a consciência, sei lá, imagina, eu não recebi também, né? Hoje eu tenho
total certeza que foi porque a minha espiritualidade estava em ascensão ali e eu conseguia trazer as pessoas por um movimento delas também desse equilíbrio e elas queriam fazer parte do projeto de outras áreas, enfim. Então, lógico, o tempo caiu pela metade, porque eu olhei. As pessoas se sentiram vistas, isso é espiritualidade. Sim. Então, não é você ficar orando, não é você ficar... Entendeu? A Pode, né? Deve, inclusive, fazer essas orações. Mas a espiritualidade em ação, ela é outra coisa. A espiritualidade em ação é a gratidão, é o olhar para o outro, é olhar como um espelho, é tentar entender, né, o que aquela pessoa às vezes tem que me incomoda, que está espelhando em mim, né? Não é? Muito. Então, assim, é diferença. Eu estava até conversando ontem com uma colega que trabalha muito ainda dentro de empresas, levando a inteligência emocional, a diferença entre concorrentes e rivais, né? Simon Sinek traz isso lá atrás, porque o concorrente já te diz, é concorrências, né? Concorrente nos seus pés. Sim. O rival à sua altura, ele vai despertar aonde falta você olhar. Ele vai despertar a sua escuridão. Então, você tem que ser grato, porque você pode ser até amigo do seu rival, né? Sim. Porque são grandes mentes juntas. E esse despertar, né, de uma sombra nossa, é uma grande oportunidade de cura. Uma grande oportunidade, né? Se as pessoas começassem a acessar mais isso como uma grande oportunidade, eu sei, não tô falando apologia aqui de que é fácil, de que é simples, porque não é. Sei muito bem disso na pele, inclusive, também. Mas no momento que você começa a entender que tudo ali que está sendo trazido para você, até mesmo por uma rivalidade, né, dentro da própria família, inclusive, né, onde a gente mais, às vezes, tem, eu brinco com a palavra treta, é dentro da própria família, né? E a gente arrasta essas tretas aí não resolvidas por onde a gente passar, por onde a gente se conectar e com quem a gente se conectar. Então, quando a gente começa a olhar para isso como uma grande oportunidade, porque é um espelhamento neurológico, é um espelhamento do que você precisa resolver dentro de você. E quando a gente aí volta lá para a autorresponsabilidade, para de culpar o outro. Porque a gente tá assim, a maioria das vezes a gente tá assim, Ju. Ou a gente tá como acusador, ou a gente tá como vítima. Vítima, perfeito. O julgamento o tempo todo. O julgamento, ou a gente tá julgando, né, as pessoas, acusando, julgando, criticando os eventos, as situações da vida, ou a gente tá se vitimizando. Para e percebe no teu dia a dia. Um carro que te fecha na rua, ou uma pessoa que se atravessou meio errado com você ali no mercado, ou você tá no acusador, no crítico, no julgador, no carrasco, ou você tá na vítima, no mimimi. E quando você entra num processo de autodescoberta, de se cuidar, você começa a perceber essa linha tênue que é a linha da autorresponsabilidade. Não, peraí. Eu não sou crítico, não sou acusador, julgador de nada, nem de ninguém, nem de mim mesmo. Guarda o chicotinho, né? Guarda o chicote. Eu falo muito isso pro pessoal. Né? E eu também não sou a vítima do mundo. Ó céus, ó vida, ó tudo acontece comigo, a desgraça choveu. É o reclamar, né? Você tá clamando duas vezes. Exatamente. Clamando 2 vezes. Isso vai te colocar num patamar incrível. Incrível. Eu posso dizer isso porque eu transitei por isso. Né? Eu saí da roça com 14 anos de idade, passei por diversos processos desde a minha infância, diversos processos internos, pessoais, de abuso emocional, de abuso físico, inclusive, né? Fui o primeiro palestrante homem no Brasil a desenvolver um projeto e palestrar com este projeto sobre identificação e prevenção de abuso sexual na infância e adolescência. Legal. Porque eu disse que o que tinha acontecido comigo na infância não ia ser a minha muleta de vitimização, e pelo contrário, eu ia me tratar e me curar disso, ia conseguir desenvolver, e foi o que eu fiz, né, durante muitos anos. Então,
transitei por muito disso. E vou lá de volta na minha essência como eu fui agora esse final de semana, botar meu pé na terra, ir pra roça, ir lá visitar minha família, porque aquela é a minha origem. Você honra. Honrar a essência. E assim, é engraçado, né? Porque que não é engraçado, mas você vê grandes empresas se construindo e de novo, podem faturar muito, mas às vezes existe um turnover muito grande. Tem alguma coisa vai dar, ou vai ter uma ruptura lá na frente, alguma coisa vai pegar. Por quê? Porque também muitas coisas foram construídas para provação. Uhum. Eu preciso provar que eu mereço, que eu consigo, eu preciso mostrar que eu sou grande. Me traz um pouquinho sobre isso, porque a gente acho que acabou indo para um lugar de mostrar para as pessoas que de cutucar, de assim, a gente não precisa provar nada para ninguém. Eu falo isso como protagonista da minha própria história. Quantas vezes eu tinha a minha essência de comunicação que eu queria, por alguns motivos familiares, eu não segui para esse lugar, eu me esqueci, e daí eu virei uma grande executiva, fui construir uma puta carreira para provar para quem? Para o meu pai, que eu conseguia. Meu pai nunca me pediu para provar nada, entendeu? Até eu entender isso, e daí o que acontece? Eu colocava nos meus, no CEO da empresa, que para quem eu respondia, ou no máximo para o VP, assim, você não tá me vendo? Olha, eu quero ser vista. Então, eu batia 120%, 150% de meta e falava, o cara não tá me vendo. Porque você refletia a imagem do pai. Exatamente. No dono da empresa. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência. Só que lá atrás, era uma dor que eu falava, gente, eu briguei só com o cara. Parecia que eu tinha brigado com o amor da minha vida. Ou com meu pai. E era uma dor profunda. Por quê? Porque eu tava espelhando o meu pai naquela relação. Sim. E quantas mulheres e homens fazem isso? Muitos. Por isso que eu falei, aqui a gente vai na profundidade, a gente vai mesmo, para que você fale assim, caraca, bicho. Tá lá o papai e a mamãe daquele filhinho que ainda não saiu da barra da saia, que quer ser visto, quer ser vista, sendo seu chefe ou sua chefa de setor. E aí, às vezes, você não suporta a pessoa, você faz tudo pela pessoa, para ser reconhecido, para ser visto, para ser lembrado, porque lá atrás, na verdade, a causa origem tá onde? Ser visto, ser reconhecido, lembrado pelo pai ou pela mãe dentro de casa, desde a infância. Exato. E é uma ferida que não se tem consciência. Né? Tá ali no teu inconsciente, obviamente você não faz aquilo porque não, eu quero fazer conscientemente. São raros os casos, né? Mas você tá buscando o quê? Preencher um vazio interno que é a falta da tua própria essência. É a ferida do abandono. Tem várias feridas, uma delas é essa. E daí, também não adianta você culpar seu pai e sua mãe, porque eles não tinham consciência às vezes, ou você estava esperando ser visto, e eles tinham que trabalhar, que cuidar de outros filhos, de trazer a comida para mesa. Então, assim, de novo, transcende, vai para um outro lugar, e daí você, toda hora, é cutucado para sair do lugar de vítima. Sim. Volta lá naquela linha tênue, autorresponsabilidade. Você não é criança. Você é adulto, assume a sua criança. E agradeça pelo portal, de novo, que a gente estava falando. Acho que até a gente pode trazer um pouco. O Matias fala assim maravilhosamente sobre o perdão. E é um assunto muito difícil. Porque é muito difícil você perdoar alguém que te magoou muito. Então, numa transição de carreira, que às vezes as pessoas ficam, por exemplo, pulando de emprego em emprego e falam, poxa, eu chego no topo e não consigo. Por quê? Porque você não honrou o seu passado, de repente as empresas também que você... Não tô nem falando de pai e mãe, tá? Que eu acho que é a raiz. Sim. Mas você não olhou também para a sua trajetória e não olhou com honra de onde você chegou. Né? E daí você não consegue
consegue ir para um novo ciclo se você não fizer esse movimento, que foi o que eu fiz. Eu saí muito magoada de algumas empresas que eu dei a minha vida. Eu dei porque eu quis. Eu deixei de amamentar meu filho porque eu quis. Entendeu? Eu saí, mas eu me vitimizei durante muito tempo. Sim. Até a hora que eu assumi a responsabilidade, a minha vida foi. Porque eu olhei com gratidão, eu adoro todas aquelas pessoas, bem ou mal, que tenham passado por mim. Sim. Só que as pessoas chegam naquele lugar e elas querem fazer um movimento, elas querem, só que elas não honram o passado. E daí o perdoar não é só sobre o outro, é sobre você. Eu vou deixar ele falar, porque ele fala maravilhosamente bem sobre o perdão, assim, de... Realmente, escutem. Não, é muito o que você falou, assim, ó, Ju. Em primeiro lugar, o perdão, ele tem de partir de nós, com nós mesmos. Não existe uma forma de a gente conseguir alcançar a essência do perdão se a gente não fizer primeiro com a gente. Perdoar o outro, e aí eu só vou abrir um parênteses no quesito de honrar esse passado, né? As pessoas, muitas pessoas que têm contato primeira vez, às vezes com a constelação, ou superficial, por exemplo, que é um dos campos que eu trabalho bastante. Mas eu preciso honrar o meu passado, então quer dizer que eu tenho que ir lá sentar com aquele meu chefe, com aquela minha chefe, com aquela empresa, com meu pai, com a minha mãe, fazer as pazes e viver lindo e maravilhosamente bem? Pelo contrário. Na maioria dos casos é distância saudável. Inclusive, o perdão, ele não tem nada a ver com relação a esta convivência, a esta proximidade. Perfeito. E o perdão, ele é uma chave. Ele é uma chave primordial e muito importante para você poder seguir em frente com as tuas questões pessoais, com a tua vida e soltar os enlaços, os emaranhados desse passado que te seguram, que te prendem. Aquela sensação, às vezes, nossa, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa, mas tem alguma coisa que me segura na vida, não consigo desenvolver isso, não consigo fazer, parece que tem uma marra aqui. É uma prisão do passado que tá ali te segurando. Por quê? Porque você ainda não olhou para isso. Inconsciente, para determinada situação e ainda não atingiu o exercício da essência do perdão. E o perdão, ele é algo que não há uma definição, ele não tem uma forma, ele é mais que uma palavra linearizada, que é a palavra do perdão. Ele é e simplesmente é. Pura em essência. Ele é um sentimento que brota. Quando você percebe, o perdão em essência é aquele momento que quando você percebe, você já chegou nele e você nem viu esse perdão chegar. Você nem sabe o momento que você se conectou e perdoou aquela situação, aquela pessoa, aquele momento do passado, mas hoje você simplesmente olha até com uma certa indiferença, né? Uma indiferença positiva, tipo, nossa, olha como isso aqui já não me afeta mais, né? É nesse momento que você exercitou o real perdão. Porque, em primeiro lugar, você se perdoou nesse processo todo. Às vezes a gente fica naquele impasse de não conseguir atingir o perdão em essência, porque nós ficamos nos cobrando, nos chicoteando, nos punindo, nos criticando e julgando. Por que cargas d'água que eu fiquei nesse relacionamento durante 10 anos? Por que cargas d'água que eu fui entrar nessa empresa, nesse emprego? E a gente fica naquele movimento de cobrador de nós mesmos. Nos punindo, nos criticando, ao invés de sentar, se acolher. Ok, aconteceu o que tinha que acontecer. As 4 leis imutáveis do espírito. É lindo, né? gente. Começou no momento certo. As pessoas que chegaram foram as pessoas certas. Aconteceu exatamente aquilo que tinha que acontecer. E quando acaba, acaba. Ponto. Perfeito. Ponto. Quando a gente integra isso, a gente para de se punir,
né? De se chicotear, de se cobrar tanto. Por que que eu me deixei ser abusada naquela empresa? Por que que eu me deixei passar a perna na minha vida inteira? Olha quantos anos eu perdi. Para de fazer isso. Começa a agradecer esse momento todo que você passou. Gratidão por essa oportunidade. Isso me fortaleceu. Pode ter sido desafiador, claro, mas me fortaleceu, me tá trazendo agora num outro patamar. E aí eu saio da vítima, saio do julgador, da crítica, começo a entrar na autorresponsabilidade, começo a ingressar no contato com a minha essência, porque a minha essência é essa, né? E começo a me perdoar. E aí eu começo a olhar para coisa tal, para evento tal, com sabedoria. E é essa sabedoria que é o gatilho de te fazer transcender. É isso, sabedoria e conhecimento te tira de qualquer lugar. E por isso que faz tempo que eu não trago isso aqui, mas a autocura, ela é única. Porque você pode ter milhões de ferramentas, você pode ter as constelações, você pode ter todas as ferramentas. Mas se você não quiser essa cura, você não permitir, você não exerce ela. Ela não vem. Então, é importante as pessoas que fazem terapia, mentorias, os processos, os ensinos, é muito, mas você precisa estar aberto a receber isso. E isso é a autocura, que vem da autoconfiança, que vem do autoamor, que vem... Então, assim, é sempre para dentro, é esse movimento, é você fazer esse movimento, porque quando você... Olha só, se você tinha a segurança da tua casa, a segurança do teu emprego, a segurança do seu relacionamento, a segurança do Estado. Se tudo isso te for tirado, quem que vai te segurar? Sim. Se você não tiver segurança de você mesmo, se você ficar na sua criança que busca o tempo todo segurança, você não se posiciona perante a vida. E daí a vida vai e você perde o seu chão. Acontece casos de suicídios, depressões, enfim. Porque você perde, você tá tão pra fora. Por isso que se fala de auto isso, auto aquilo, auto... É pra dentro. Eu. E não é um eu egoísta, porque eu sou prova viva. Eu não falo nada aqui do que eu não tenha vivido. Eu me ponho nesse centro, pode tacar fogo que, eu já vivi tudo isso. Então, quando ele estava falando, a gente estava almoçando e eu falei de um perdão que eu ressignifiquei na minha vida, que eu nunca ia imaginar sentir aquilo. Nunca, por tudo que eu vivi. E hoje eu olho, simplesmente foi um processo e ele veio. Quando eu olho, eu nem percebi que ele chegou. Sim. E isso é de uma leveza, isso é divino. Isso é a nossa essência. E a gente fugiu tanto tempo por conta de viver, né, o ter e não o ser, que quando as pessoas entenderem, e eu tô falando, tem muitas pessoas que já seguem aqui que sabem, mas a gente precisa começar a acender luzinhas de consciência para que a massa tenha, né? Então, são vários pequenos movimentos. Então, quando você entende isso e você reproduz para o outro, você espalha a cura, você tá curando mais a si mesmo. Sim. Então, um grande líder que sabe ter essa inteligência espiritual, que é muito maior do que esse nome, não sei nem, a gente resume nesse nome, ele não tá só se curando, porque é uma cura. Ele tá curando a empresa dele e ele tá levando cura para dentro das casas, dos lares, e isso vai ressoar. É aquela luz acendendo. Então, é tão importante esse movimento. E tem tanta informação, não é, Matias? Nossa, tem tanta muita informação. Tem muitas informações também que não são... Você tem que buscar a informação certa. Sim. Também. Tem muita coisa aí muita falada. Coisa muita coisa vaga. Muita coisa rasa. E a gente, naquela dopamina instantânea, pega e reproduz. Então, vai checar também o que você está reproduzindo. Aí volta para aquilo. Eu quero sempre algo imediato que me salve de algo e me tire de uma dor que eu tô sentindo imediatamente. Eu não quero aprofundar. Eu tenho medo de olhar para as minhas questões. Eu preciso me anestesiar rápido. Aí entra aí, né? Os vícios.
Os vícios, né? Exatamente. Aí, justamente para trazer isso. E o Matias fala um negócio muito legal, que eu acho que a gente não tem tempo, a gente vai gravar vários, mas assim, em quebra de padrões, quando você precisa encerrar ciclos, né, e os ciclos começam nos hábitos, dá só uma palhinha pra gente, assim, de como seria esse caminhar. Ele tem um curso sobre isso, que é bem interessante, né, e a gente pode depois marcar outro para trazer aqui, mas como que é essa rota, né, que eu achei muito interessante, e porque tem muitas pessoas que são mentais ainda. Sim. E a gente precisa abastecer essas pessoas. Faz sentido. Sabe aquela luzinha? De alguma forma a gente tem que acender, né? Então, assim, traz um pouquinho dessa rota. Bom, quando você cria, na verdade a gente vai desenvolvendo, a gente vai alimentando um vício, e esse vício pode ser o quê? Pode ser um hábito comportamental, pode ser uma determinada emoção, um determinado pensamento, pode ser vício de qualquer outra coisa, né? Tem gente viciada em academia, por exemplo, né? Viciada em dirigir. Então, quando a gente fala vício, é um vício de uma forma geral. Mas ele vai passar por alguns estágios, né? A gente fala sempre de 3 estágios aqui que vão desenvolver mais forte ali o enraizamento de um hábito. O primeiro de tudo é o quê? É uma dor emocional. Resumindo aqui todo o contexto do curso, né? É uma dor emocional, às vezes é um trauma, é alguma questão interna tua que tá ali guardadinha dentro de você, que a gente chama de tá registrado ali numa gavetinha mental, lá na base do teu cérebro, né? Falando biologicamente da coisa, né? Tá ali arquivada, registrada. É quando se instalou, quando se registrou. Então, no momento que alguma coisa externa acontece, que está vinculado com aquilo ali, vai desengatilhar aquele registro exato lá da coisa tal, né? Vamos dar um exemplo aqui, pegar um exemplo. Eu entro sempre em relacionamentos abusivos, né? Sou sempre rejeitada nos relacionamentos. Então, em algum momento da tua vida, o trauma, a dor da rejeição se instalou ali, naquele membro ali, dentro do interno teu da tua cabeça, ficou registrado ali. Naquela glândula. Em um determinado momento, você entra em conexão com uma pessoa que é abusiva e te rejeita. Isso vai gerar um gatilho, que vai abrir essa janelinha e vai trazer para fora aquela informação registrada. E você vai se espelhar com aquele comportamento, porque é algo que você precisa resolver dentro de você. Perfeito. Né? E aí é como se fosse uma conexão. Uma conexão, eu me conectei com isso aqui. E neste momento você passa a exercer aquele comportamento, aquele mesmo hábito que você aprendeu com esse registro da rejeição. Ou seja, pode ser ali de uma submissão, de uma passividade, de aceitar tudo, né? De entrar sempre naquele correr atrás da pessoa e a pessoa, vai, daí sofre, dói, chora, se magoa. Então, um hábito, ele tem esse caminho, desde o registro da informação até o momento do desengatilhar e de exercitar todo o comportamento em ação, em desenvolvimento no dia a dia. E muitas vezes são até vícios que daí materializa, um vício de cigarro, álcool, tudo que são os... que depois que esse gatilho foi ativado, você vai para... Porque tem a recompensa também, né? Tem a recompensa. Eu ganho algo nesse meio do caminho. Eu nessa conexão, né, com o espelhamento, eu tenho uma recompensa. Sim. Eu tenho uma recompensa. Eu tô ganhando algo ali com aquele movimento. Nossa, mas assim, peraí. Você tá sendo rejeitado por um relacionamento e você quer se ficar nele? Entramos lá no trauma, na dor, ferida de origem do masoquismo. Pessoa que tem essa ferida do masoquismo e que fica sofrendo e num círculo vicioso de se ferir mesmo, emocionalmente. Né? E ela não sabe disso. Na maioria dos casos, ela não sabe.
né? Então ela tem uma recompensa por detrás daquele gatilho que foi gerado ali. Nossa, né? é incrível, né? E daí tem todo... E daí, assim, acessem lá, porque tem todo um passo a passo, né? Tem as aulas que é bem interessante de... Você precisa pôr em prática. De novo, você está acessando essa consciência, você está acessando isso, mas você precisa pôr em prática. Você precisa assumir a responsabilidade de exercer essa mudança, né? De ascender, de ir para um outro lugar, sair do A para o B. Então, tudo na tua vida que não vai, seja financeiro, relacionamento... prosperidade, o que for, o que você não consegue, precisa também, você precisa trazer mais para clareza, escrever mais. As pessoas ficam muito aqui no mental e elas não trazem, né, para o papel. Eu sempre peço pra gente escrever até cansar. Porque quando você coloca, você não consegue, às vezes, né? Porque você não racionaliza, e daí você vai trazer, quando você vai ler, você fala, nossa... Eu tenho um monte de frustração que eu não sabia, não é? Sim. Então, assim, precisa exercer. E esse é um movimento seu. De novo, eu, família, trabalho, né? E o nós, e o todo, e o mundo. Muita gente que... por exemplo, pessoas que querem ter ONG, que querem... A pessoa não tá nem resolvida, não tá nem por inteira. Às vezes não tem um puto no bolso e quer ter uma ONG. Essa é a realidade. Por quê? Por trás de toda a dor dela, ela precisa curar, ela precisa externalizar. Então, ela vai primeiro para aquele lugar, sendo que ela precisa ser em primeiro lugar. E aí vem lá uma questão nossa primitiva também. A gente tem dentro de nós esse instinto de pertencer. Fazer parte, pertencer a uma tribo, a um lugar, a algum movimento, né? E aí a gente, de novo, externaliza. E às vezes a pessoa tá tão externalizando esse pertencimento que, por exemplo, a maioria dos casos é o quê? É você não se pertencer. Eu não sei eu não sei qual é a minha essência, qual é o meu propósito de vida, porque você não sabe quem é você. Não sabe quem é você. Vai se conhecer em primeiro lugar, para entender o teu propósito de vida. Que ela fica mais preocupada em resolver as coisas dos outros, os problemas dos outros, carregar a mochila do outro. Ela é a terapeuta da empresa, ela é a terapeuta da família, ela é a terapeuta dos amigos, mas ela não é a terapeuta dela mesma. É aquela velha vitimização de eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. Enfim, é bem isso, e eu já fui essa pessoa. Também já fui, hein? É isso que eu falo. Eu falo muito, e as pessoas às vezes falam, Ju, eu falo porque as pessoas precisam entender que é a realidade, que a gente veio aqui experimentar, a gente veio aqui acender. Então, quando você... Não é fácil esse movimento. Eu já fui faz muito tempo, mas, de novo, é uma linha tênue para que você vá para uma mentalidade infinita, para que você entenda que é tudo muito maior do que você e saia daquele egozinho ferido, aquela criança ferida que tá ali só buscando segurança, né? E às vezes nem só a criança, né? Às vezes tem questões mais profundas ali ainda. Né? Que a gente entra no transcendente. Que a gente entra no transcendental, que a gente entra aqui na genética, na hereditariedade. Né? A gente vai mais além na coisa aí. Quem quer mais um podcast? Eu acho que tem que ser um programa, tá, gente? Matias, sabe o que eu ia te pedir? Esses últimos minutos, eu nem sei quanto tempo a gente tem, mas de dar um pouquinho, assim, se pudesse dar, assim... Eu não gosto muito da palavra dica, mas 3 percepções, 3 caminhos para que as pessoas possam fazer, aquelas pessoas que estão escutando a gente, que não sabem como dar o primeiro passo. Dá 3, sabe assim, abre a portinha para elas. A primeira porta, acredito que se você tá aqui ouvindo isso, você já tá com a primeira porta aberta. Perfeito. Primeira porta tá aberta aqui, porque, por exemplo, assim como tem aqui o que você traz, Ju, é uma porta aberta, um caminho para as pessoas começarem a se perceber além do que tá vivendo. Além do que tá vivendo. E algo que eu fiz muito na minha vida, se deu o benefício da dúvida. Se deu o benefício da dúvida. Eu não sei se isso aqui vai dar certo. Vai e faz. Você só vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo, se vai funcionar ou não vai funcionar, se você for lá e fazer. Isso é o passo principal, né? Porque se você ficar nesse campo de que se será,
você vai continuar no mesmo lugar. Não vai sair do lugar. Vai continuar no mesmo processo que você tá e vai continuar nesse mesmo será, nesse mesmo racional, nesse mesmo mental, sem sentir, né? E um cuidado muito que muita espiritualidade pede para nós, né? Cuidado com alimentação, cuidado com a tua saúde física, exercício físico, hidratação, tomar sol, botar pé na terra, tomar mais chás, né? Isso ajuda você a se conectar. Por incrível que pareça, gente. Quando eu ouvi isso a primeira vez na minha vida, uns anos atrás, que eu tinha que cuidar do meu corpo físico para me conectar com a espiritualidade. Assim, Perfeito. não, peraí, tá brincando a coisa, irmão. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? A gente é uma grande antena. Receptora de energia e transmissora de energia. Se você tá com o teu biológico contaminado, como é que você quer se conectar espiritualmente? Perfeito. Né? Como é que você quer acessar, por exemplo, uma criatividade para desenvolver um projeto profissional? Não vai conseguir, né? Vai trazer coisas distorcidas. E o principal de tudo, Ju, é humildade e ousadia. Perfeito. Humildade e ousadia. Faz o movimento. Faz o movimento. Muitas vezes na minha vida, eu ia para os Estados Unidos com o dinheiro da passagem, o dinheiro para me hospedar, o dinheiro para fazer o curso, o dinheiro para comer, e eu voltava zero na conta. Zero, 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 zero. Mas eu ousava, ia fazer o movimento, porque eu sabia que aquele processo ia me ajudar a desenvolver, abrir, curar determinadas situações da minha vida que iriam proporcionar o meu desenvolvimento posterior e que eu ia fazer a coisa acontecer. Eu sempre fiz fazer a coisa acontecer, né? E algo que me ajuda muito nisso, fechando aqui, Ju, olha para toda a tua caminhada que você fez até aqui. E honre ela, né? Reconheça que você foi muito boa e bom, para não dizer outra palavra, nisso tudo que você fez, independente do que aconteceu na tua vida, do que você passou, você chegou até aqui. E se você tá até aqui agora, é porque você tem a capacidade, toda a força e todo o poder para continuar em frente, transformando, ressignificando e transcendendo muitas questões ainda. É lindo isso. Eu me conecto com essa fala porque estava falando da parte de comunicação que lá nos meus 18 anos eu passei num teste da Globo. Eu sempre quis comunicar e não lembrava disso. E daí por várias questões, principalmente familiares, assim, era uma coisa que era vista com outros olhos. E quando eu acessei isso um outro dia, que eu falei, cara, por que um podcast? Por que eu preciso falar para as pessoas? Eu agradeço profundamente, eu honro a minha jornada e até assim, coisas que eu falo, uau, assim, não deveria ter feito desta forma, mas foi como foi. E hoje eu posso transmitir com muita humildade, falando aqui, de uma outra forma, de um outro lugar. Eu posso acender luzinhas dentro das pessoas. Então, eu tô falando de uma forma muito humilde, né? Então, assim, se eu não tivesse feito, se tivesse sido da forma que eu imaginei, fácil, também a gente tem histórias muito parecidas. Eu não estaria aqui agora. Sim. Entendeu? Então, assim, de novo, se a gente não mudar, ressignificar o nosso passado, a gente não sai do padrão no presente e a gente não transforma o nosso futuro. Sim. Se a gente não fizer essa virada de chave, se você ficar preso no como foi, o seu presente atual não muda e o seu futuro não vai mudar, porque você tá preso. Então, vira tipo uma roda de rato. Sim, né? É exatamente isso. Então, é sobre isso, pessoal. Matias, muito obrigada. Eu nem sei quanto tempo passou, se eu podia ficar o dia inteiro aqui, porque a gente já tá falando há umas 3 horas. Pessoal, vou deixar todos os contatos aqui, os arrobas, tudo do Matias. Assim, que vocês precisarem também, podem pedir ali no canal. É um prazer, assim, muito obrigado. Meu professor também.
E a gente vai trazer muitas, muitas coisas ainda. Aguardem. Muita gratidão, querida. Gratidão. Gratidão demais. Uma honra sempre estar aqui e vai ser um prazer sempre compartilhar e te receber também agora lá em Poços, né? Que a gente E já olha, tá... tem uma coisa, eu nunca faço isso, o Murilo sabe que tá ali atrás. Clica no coração, se tiver coração, se for no YouTube, que tem lugar. E divide com as pessoas. Porque quando a gente ajuda o outro no processo deles, quando a gente transborda, isso vem em dobro pra gente. Com certeza. Né? Então, assim, eu não tô pedindo pra ganhar curtidas, eu tô pedindo pra gente poder acender mais. Todos somos canais, né? Exato. Muito obrigado. Gratidão, querido.